Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Só fala isso para mim, porque Deus não é injusto. Porque Deus não é injusto. Amém. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra prática para a sua vida nessa noite. E por trás dessa palavra está um princípio. Deus não é injusto. Fale para mais alguém que está perto de você e fala assim: Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Glória a Deus. Quantas vezes nós falamos: Senhor, por que isso tem me acontecido? Quase que culpando a Deus. Deus não é injusto. É um princípio. Fica tranquilo, Deus não é injusto. Quando a gente anda segundo um princípio, nós temos tranquilidade. Amém? Glória a Deus. Eu posso caminhar com o Gessé, conheço o Gessé já há algum tempinho. Eu posso caminhar com os dinheiros assim, ó, umas notas de 100 mil saindo aqui do meu bolso, outras aqui atrás, que eu sei que ele não vai pegar, porque eu sei que ele é uma pessoa honesta. Então, se eu tenho como princípio que ele é honesto, eu confio nele, e eu muitas vezes tenho comportamentos de alguma forma até relaxada em relação a ele, por confiar naquele princípio. O marido, ele confia, por exemplo, na fidelidade da sua esposa, então ele olha, observa diversos comportamentos dela com tranquilidade. A esposa também confia no seu marido, e ele vai trabalhar, e ele vai viajar, e ela tem tranquilidade. Princípios nos fazem ficar tranquilos. Então, Deus não é injusto, é um princípio. Deus é bom, outro princípio. Então, eu gostaria que você refletisse sobre os princípios da nossa fé nessa noite. Se Deus é justo, não é injusto. Se Deus é bom, não é ruim, não é mau. Nós podemos esperar nele, nós podemos confiar nele, nós não devemos duvidar dele, nós devemos descansar nele. Confiar é uma questão de confiança. Amém? Amém. Glória a Deus. O texto diz que um Deus todo-poderoso, que por princípio não é injusto, não vai se esquecer da sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Deus não esquece daquilo que você está fazendo. Deus não esquece do que você abriu mão. Deus não esquece da sua fidelidade. Deus não esquece das almas que você já ganhou. Deus não esquece das orações que você já fez. Ele não se esquece do trabalho de amor por Ele. A Bíblia está falando. Para com Ele e para com as almas. Aí é um alerta. Mas permaneça até o fim, para a completa certeza da sua esperança. Qual é a nossa esperança? A esperança da salvação, a esperança de morar no céu com Ele. Esse texto é muito profundo, irmãos. Aleluia. Lembra do não pare? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus não é injusto para se esquecer da sua obra, da vossa obra e do trabalho do amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado
o fim. Até o fim. A Bíblia fala que só vai vencer aquele que chegar até o fim, para a completa certeza da esperança. A gente não pode ter dúvidas. A gente viu, eu e minha esposa já temos uns 20 e tantos anos que nós estamos direto na obra de Deus. E a gente viu pessoas que pararam um pouquinho no meio do caminho, e nessa parada morreram. Aí a gente fica assim, meu Pai, vai para o céu ou não vai para o céu? Vou encontrar na glória ou não vou encontrar na glória? Quem não pensa assim? Porque ela estava indo bem, ela estava ativa, alegre, ganhando almas, fazendo a obra, mas chegou aqui, ó, faltava um passo, só que ela não sabia. Ela parou, se desviou, foi para um outro caminho, e aí morreu. E aí fica a nossa dúvida: mas será que Deus não vai ter misericórdia? Deus é tão bom, mas Deus não é injusto. Então, como fica essa situação? Não pertence a mim e a você julgar. Mas o que essa palavra está dizendo é para você pensar em você. Permaneça até o fim, para que seja completa a vossa esperança, para que não haja dúvida em seu coração. Porque já pensou? Você está para se aposentar por um INSS, né? Ô glória! 35 anos, aí a pessoa para de trabalhar com 34? Sim ou não? 64 anos de idade, e a pessoa fala, não vou mais trabalhar. E aí a aposentadoria agora é com 65. Aí ele vai ter que oferecer, vai ter que consultar um advogado, não é isso? Com todos os recursos. Será que eu não consigo não me aposentar com 34? Será que eu não consigo não me aposentar com 64? Permaneça com o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da sua esperança. Amém? Uma palavra prática para a sua vida nessa noite. Permaneça, não deixe dúvida, não deixe rastro, não precise. Jesus é um ótimo advogado, eu creio nisso, mas Deus não é injusto. Então há uma justiça em Deus que pode nos impedir, sim, de ter completa esperança da nossa salvação, porque nós paramos antes, porque nós desistimos antes, porque nós não perseveramos até o fim. E a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, o dia de ceia, eu nem quis trazer um texto monstruoso para você, eu quis trazer essa reflexão. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Mas como tem que ser isso? Para que você, olha só, Paulo era duro na queda. Para que vós não vos façais negligentes. Aí, essa semana eu baixei uma Bíblia só por causa dessa palavra, só para eu ter. A palavra que ele usou quando ele escreveu foi indolente. E a palavra indolente, sabe o que significa? Preguiçoso. Ele está falando que as pessoas que param com 34 anos na beirada da aposentadoria são preguiçosos. Olha o que ele está falando. Não, você trabalhou, cara, 34 anos, filho. O que está faltando? Mais um ano. Vai, força. Força. Quem é a nossa força? O Senhor é a tua força, vai com Ele. Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Para que não vos façais indolentes, tem algumas Bíblias aí que tem. Deixa eu abrir, 6, versículo. Indolentes, lento, moroso, preguiçoso, languido. Significado de indolente. É uma Bíblia que você clica na palavra, ela sai o significado. Muito legal. Depois, se vocês quiserem, é de graça. Bíblia Strong, tá?
Glória a Deus. Por quê? Para que não sejais negligentes, não sejais indolentes, mas sejais imitadores pela fé e paciência daqueles que herdam em promessa. De quem você está sendo imitador? A Bíblia está falando para você ser imitador daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Tem gente que segue pessoas pessimistas, pessoas que só sabem nos puxar para trás. Você vai conversar com a pessoa, ela fala: é verdade, isso aí não vai dar certo não. Ixi, nem adianta tentar, já tentei 10 vezes, não foi. Você vai perder seu tempo. É o pessimista. A palavra pessimista parece que lembra que é o pessimista, né? Porque o pessimista fica olhando para o pé assim, ele está sempre olhando para baixo. Começa com o pé, o pessimismo. Ou, pior ainda, começa com péssimo, pessimista. Ele só pensa em coisas péssimas, em coisas ruins, que nunca darão certo. E aí esse texto, Paulo está falando: ande e seja imitador de quem tem fé e paciência. Quem tem fé sabe que a circunstância não é favorecida, mas ele pela fé já está enxergando que a vitória virá. Então ele por natureza é uma pessoa otimista. Quem tem paciência espera no Senhor, sabendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Sim ou não? Sim. Amém? Então, uma coisa que eu queria trazer é o paralelo da nossa sociedade com a Bíblia. O que a nossa sociedade hoje faz? No que nós estamos nos tornando? Por que as pessoas estão parando no meio do caminho do Evangelho? Eu vou falar para vocês. Aleluia. Nós vivemos numa época onde tudo é veloz, tudo é rápido. Depois da internet, principalmente, depois do celular, a gente vê uma mudança radical na sociedade. Eu vivo falando, existe esse negócio disso. Pré-história, história, era paleolítica, era neolítica, era não sei o quê. Eu acho que lá na frente, daqui uns 100, 200, 300 anos, não vai ser mais a era moderna como nós somos classificados, vai ser outra coisa, pós-moderna, ultramoderna, não sei qual é o nome. Mas para mim o celular vai marcar a diferença. A partir da invenção da internet e do celular, as coisas mudaram completamente. Quando eu era pequeno, eu ia sair para a rua, a minha mãe só podia confiar. Ó, mãe, vou ali na casa do meu amigo e já eu volto. Hoje, 7 ou 8 anos, uma criança vai para o celular e a mãe está lá, cada 30 minutos, podendo, monitorar de alguma forma os seus filhos. E isso é relativamente bom. Ao mesmo tempo, deixou as pessoas, na minha opinião, muito inseguras. Antes elas confiavam mais, hoje confiam menos. Hoje tem mais ladrões? Tem. Mas naquela época a violência também existia. Então eu estou falando o seguinte: nós estamos numa velocidade. O Estevão, ele vive falando para mim e para a mãe dele: eu não sei para que vocês assistem televisão. A geração do Estevão está falando isso, porque eu consigo escutar e assistir o que eu quero na hora que eu quero. Eu não preciso esperar 8 horas, 8h30 da noite para ver as notícias no Jornal Nacional. Eu vejo a notícia agora, eu abro lá o YouTube e eu vejo as notícias online. Eu abro um streaming, eu vejo o filme que eu quero na hora que eu quero. Eu não preciso esperar a tela. Nossa, quando eu era criança ou adolescente, a gente ia esperar passar o filme que foi o melhor filme de 3, 4 anos, 5 anos atrás, que ia passar na segunda-feira na tela quente, inédito. Se você perdeu no cinema, só tinha esse jeito. Aí depois, com o passar do tempo, veio os canais pagos. Quem não tinha dinheiro continuou esperando a tela quente. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro começou a pagar uma assinatura, porque agora não vai mais demorar 5 anos. Agora, com 1, 2 anos, passa no pago, mas continuava tendo horário. Hoje não, inventaram um tal do streaming, Netflix e todas essas outras, HBO, Prime, enfim, Disney. E você assiste o filme que você quer, na hora que você quer, muito à mão. Eu quero que você entenda a nossa geração. A nossa geração tem as coisas à mão, os pratos são descartáveis, a comida. Eu
se você fosse comer uma feijoada, tivesse com vontade de comer uma feijoada há 20 anos atrás, você ia chamar minha sogra. Na quinta-feira você ia comprar tudo para comer no domingo. Sim ou não, sogra? Não é isso? Agora no sábado, que você amanheceu com vontade de comer, você liga para o iFood. Você pega o seu celular e 9 dígitos depois, 30, 40 minutos, está chegando uma feijoada na sua casa. E se demorar 20, você reclama, né? Olha, vocês falaram aqui que vinha em 30 e vem em 40. Então a nossa geração é acostumada com uma velocidade das coisas ultrassônica perto de quando eu era criança. Imagina perto dos meus pais ou perto dos meus avós. Imagina na época de Jesus, na época que a Bíblia foi escrita. E aí, o que eu quero que você confronte é o tempo de Deus com o nosso tempo. Nós estamos ficando muito acelerados. Nós queremos as coisas para ontem. Nós estamos acostumados com as coisas imediatamente. E Deus, Ele não mudou. Continua um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo e um modo. Um tempo e uma forma de Deus trabalhar. O mesmo Deus que fez lá José esperar os 13 anos pelo processo. Que fez Abraão esperar 25 anos pela promessa. Ele é o mesmo. Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Ele é eterno. O tempo não existe na mente de Deus. O tempo, Ele é o Senhor do tempo. Ele controla. A Bíblia fala de 2 tempos. O tempo Cronos, que é o nosso tempo, o nosso relógio. E o tempo Kairos, que é o tempo perfeito de Deus para as coisas existirem. E no tempo Kairos, as coisas acontecem de acordo com a soberania de Deus. Deus é soberano. Princípio. Deus é soberano. O que significa ser soberano? É Ele que manda. Eu não consigo influenciar a Deus, a não ser que Ele queira. Eu não consigo mudar a opinião de Deus, a não ser que Ele queira. Ele é o soberano. A gente fala isso nos militares, tem muito isso, né? O general é soberano, ele manda aqui no pedaço da nossa região, aqui ó, manda em tudo, manda soltar, manda prender. O presidente tem uma certa soberania sobre o nosso país. Mas Deus não tem certa soberania. Ele é o dono de todas as coisas. Todo o domínio de todas as coisas estão submissas à vontade do nosso Deus. Então, eu queria que você entendesse isso. Que ao Cronos, que cada vez mais nós queremos que ele seja mais ágil, cada vez mais nós precisamos, a mulher ia fazer um casamento. Ela ia a um casamento. Ela ia comprar o tecido, ela ia mandar fazer o vestido. Agora ela compra pela internet. Sim ou não? Então é muito rápida a nossa sociedade. E Deus não tem nenhuma expectativa de cumprir a sua expectativa. Ele continua atendendo as expectativas dele, os planos dele para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Ao mesmo tempo, quando Deus não faz, no nosso tempo, que a gente acha que é o tempo correto, a gente tenta dar uma mão para Deus. A gente tenta atropelar o processo. A gente tenta olhar para a serva, olhar para Agar. A gente tenta gerar o Ismael. A gente tenta atropelar o processo. E isso só atrasa aquilo que nós pensamos que vai acelerar o Cronos, vai atrasar o Kairos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus trabalha na crise, irmãos. Não fica preocupado então. Mas então eu nasci na época errada, nada dá certo para mim. Irmãos, que época que Moisés nasceu? Ele nasce quando as crianças estão morrendo. E não importa. Era a vontade de Deus que ele fosse governador do Egito e depois fosse governador do povo de Israel. Fosse filho da filha de Faraó e depois fosse governador de Israel. Aleluia. Glória a Deus. José é colocado na cadeia na prévia de uma crise, de uma grande fome. E Deus vai usar a crise para levantar José.
Daniel, ele nasce poucos anos antes de Jerusalém ser destruída pela Babilônia, e ele é levado cativo. Que época para nascer, não? Na época que o seu país é destruído, na época que a Rússia quebrou tudo, a Ucrânia, e o país está zerado. Aí nasce uma criança. Aí alguém pode falar: que época para você nascer, meu filho? Não é isso? Foi essa época que Daniel nasceu. Mas nessa época Deus pega o menino e coloca no trono de Nabucodonosor para revelar o sonho do rei. E o rei fala: aqui na Babilônia, o reino mais poderoso da terra, não vai ter ninguém debaixo de você, apenas eu. Aleluia. Não vai ter ninguém acima de você, apenas eu. É assim que Deus trabalha. O Kairos, ele age em tempos de crise. Então eu não quero que você fique preocupado com o tempo. Nasci na época errada, nasci no tempo errado, as coisas para mim dão tudo errado. É na crise que Deus trabalha. Caos, crise é matéria-prima para Deus. Amém? A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Se você for lá no original, a Bíblia fala que a terra era um caos, mas o Espírito pousava sobre a face da terra, andava, e conforme o Espírito andava, ele foi criando todas as coisas. Aleluia. A matéria-prima para Deus é o nada, a matéria-prima para Deus é o caos. Você precisa imitar, portanto, quem tem fé e quem tem paciência. Quem nós estamos imitando? Quem nós estamos reproduzindo? Segredo dos vencedores de Deus: imitar quem tem fé e paciência. Ande sempre perto de pessoas que têm fé, de pessoas que têm uma palavra para ativar você, para reposicionar você, para te dar uma sacudida, para te dar uma levantada, para te dar uma despertada, aleluia, para te corrigir, para fazer você voltar para o centro da vontade de Deus. Ande perto de pessoas que não deixam você desanimar. Vamos lá, gente. Não ache que a pessoa está enchendo o seu saco, mas entenda que ela está querendo te levar para mais perto de Deus, que ela não quer te ver desanimado. Você precisa estar perto de pessoas entusiasmadas pelo Senhor, que têm uma vontade de servir a Deus com entusiasmo, com paixão. Saia de perto das pessoas pessimistas, que acham que tudo vai dar errado. Aleluia. Que Deus não está nem aí com você, não está nem aí com a gente, porque é isso que muitas pessoas pensam, porque a Bíblia está falando que Deus não é injusto, princípio, e você precisa confiar nisso. Aleluia. Glória a Deus. O pessimista, ele não consegue andar por vista, ele não consegue ver além das circunstâncias, ele não consegue acreditar que no meio do caos, Deus está trabalhando no mundo invisível, está revolvendo no mundo espiritual as forças desse mundo natural, e que em breve o inesperado de Deus, aquilo que a gente chama de milagre, vai acontecer. Ande com pessoas que Deus, aleluia, acredita que Deus fecha a boca dos leões. Ande com pessoas que acreditam que mesmo que sejam lançadas na fornalha, o quarto homem da fornalha vai estar lá junto dela, e o fogo não vai queimar, aleluia, que as águas não vão submergir, que as águas não vão afogar, que o cego pode ver, que o mudo pode falar, e até quem está morto, se crê em Cristo, viverá. Aleluia, glória a Deus. A fé anda junto com a paciência, segundo esse texto. Aleluia. E é aí que há o confronto com a nossa geração. O salmista escreve: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, e inclinou os seus ouvidos para mim, e atendeu, porque Ele ouviu, porque Ele esperou com paciência. A gente não tem paciência. Tenha paciência, glória a Deus, para que Ele firme os seus pés e coloque um novo cântico na sua boca, um hino a Deus. A Bíblia fala: muitos o verão. Quem o verá? Quem tem paciência. Vai valer a pena, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A vontade de Deus, segundo Paulo, é boa, perfeita e agradável, mas não cede às pressões de ninguém. Aleluia. Durante o êxodo, para a gente entender, já falei muito sobre esse exemplo, as pessoas ficavam debaixo da nuvem, e a Bíblia fala que às vezes as pessoas ficavam 2 dias, desarmaram tudo, e teve que armar tudo de novo e ir embora. Aí ficava 2 semanas e tinha que ir embora. E aí de repente a nuvem parava por 2 anos. 2 anos eles tinham que ficar debaixo da nuvem. Kairos,
tempo de Deus, não está vinculado ao cronos. 2 dias, 2 semanas, 2 anos, para Deus não importa. Quando Ele mandava ia, quando Ele mandava ficava. É assim que Deus, que a gente quer que tenha paciência nele. Todo mundo que tentou sair debaixo da nuvem morria no deserto pelos ladrões, pelos bichos, pelos assaltantes, pelos perigos do deserto, pelo calor, pela saúde, por falta de saúde. Então permaneça com paciência debaixo da nuvem de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele conhece o fim desde o começo, sim ou não? Aleluia. Ele sabia da fome na terra, então ele calcula: a fome na terra é aqui, José está aqui. Então eu vou permitir que aconteça um monte de coisa na vida dele, mas nesse dia ele vai estar na hora certa, no dia certo, para interpretar o sonho de Faraó, e eu vou colocar ele como governador do Egito. Ele sabe o fim desde o começo, irmãos. No fim ele vai te exaltar. Hoje você não sabe o que Deus está fazendo, mas você vai saber, vai dar glória ao nome do Senhor, porque você vai esperar com fé e paciência nele. Amém? Glória a Deus. A nossa geração ela é movida por resultados, e quando não dá resultado a gente quer ajudar. Aleluia. A gente acha que Deus não está conosco, a gente quer ajudar a Deus. O desespero ele nos faz errar, e aí a gente começa, sabe o que? A se cansar por fazer coisas que nós não deveríamos estar fazendo. E quando a gente está cansado, a gente toma decisões precipitadas. Aleluia, glória a Deus. Lembra de Esaú? Chega cansado e vai vender a primogenitura dele para Jacó, porque está cansado, a mente está turva, não está vendo bem o que está fazendo, e vai fazer besteira. Então, se Deus não... O que é obra? A Bíblia fala que Deus não esquece a nossa obra. Então pensa num pintor. Um pintor, a gente fala assim, a obra do Picasso, a obra do Volpe, a obra do... Fala um pintor famoso aí, gente. Rodin. O Rodin era escultor, na verdade. Aquele dos pontinhos lá, bonitinhos, né? Tem vários. Renoir, enfim. A gente pensa na obra, a gente pensa no legado. A Bíblia está falando que Deus conhece a sua obra. Qual é a sua obra? A obra não pode nos cansar. A obra de Deus não nos cansa. A Bíblia fala que a obra de Deus não nos causa dores, não nos acrescenta dores. Aleluia. A nossa família não pode nos cansar. Se está nos cansando, nós temos que descansar. Nosso trabalho é bênção do Senhor, Ele não pode nos cansar. Então nós precisamos descansar. Espera, descansa no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aleluia. Então não acrescente trabalho na sua obra para você não cansar e fazer besteira. O que Deus conhece é a sua obra. Está escrito, versículo 10: porque Deus não é injusto para ficar esquecido da vossa obra. Então você tem que pensar na sua obra como um todo. A sua obra é o seu caminhar. O que o teu filho, a tua família vê em você? Um cristão que sempre serviu o Senhor, que estava na casa do Senhor todos os domingos, que era um homem de oração, uma mulher de oração, que servia a Deus. Isso é uma obra. Agora, quando nós ultrapassamos alguma coisa, colocamos trabalho no meio da obra, nós podemos estar nos cansando, porque Deus fala, espere com paciência. E a palavra paciência também tem um significado que se chama perseverar. Ou seja, eu continuo no meu ritmo, eu continuo insistindo, eu continuo confiando, eu continuo acreditando, eu continuo fazendo. Eu não consigo não ser contínuo na obra do Senhor. O perseverante ele é contínuo. Está com o pé quebrado, está com o pé com ponto, vai para lá, vai para cima, vai fazer a obra de Deus. Isso não cansa. O que cansa, aleluia, é eu sair daquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Agregar coisas na obra que o Senhor não me chamou. Então eu preciso pedir sabedoria a Deus. O que faz parte da obra de Deus para a minha vida e o que não faz parte da obra de Deus para a minha vida, para que eu não canse, para que ela não me acrescente dores. Amém? Princípio: Deus é fiel, Deus não é injusto. Aleluia. Deus é bom. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não, Ele não é injusto. As suas promessas vão chegar.
as promessas de Deus vão chegar para a sua vida. Vai acontecer em nome de Jesus, porque Ele não é injusto. Não esquece da sua obra. Não esquece o tempo que você andou com Ele. Não esquece o tempo que você caminhou com Ele. Não esquece o tempo que você ganhou almas. Não esquece o tempo que você orou. Preste atenção nisso. Não pare, persevere, ande com fé e imite pessoas que têm fé e paciência. Aleluia. Semeie bastante, porque a Bíblia fala que aquele que semeia pouco, pouco também vai ceifar. Aleluia. E o que semeia em abundância fará. A Bíblia diz que Deus não é injusto, não vai esquecer da sua obra. Aleluia. Então, se preocupe com a pintura. Se preocupe com o legado. Se preocupe com o todo que você está deixando. Quando alguém olhar, vão olhar para o pastor Evandro, pastor, aleluia. O pastor é um homem de Deus, que andou assim, assim, assim com o Senhor, que ganhou almas para Deus. As pessoas veem a obra, as pessoas não veem o pontual, e Deus recompensa isso. A Bíblia está falando que Ele vê a obra. Lembra de Apocalipse? Capítulo 2, Ele está falando para a igreja de Efésios: eu sei a sua obra e o seu trabalho. Aliás, separando as coisas, nos dois textos Deus separa a obra e o trabalho, porque a obra é o todo, o trabalho é a surra, o trabalho é o cansaço, o trabalho é o suor, porque Ele falou lá no começo da Bíblia, do suor, do teu rosto, você vai ser sustentado, você vai se sustentar, vai sustentar a sua casa. Então, eu conheço a tua obra, conheço o seu trabalho, não esqueço disso, mas, no caso de Apocalipse, não perca o seu primeiro amor. Os textos estão se completando. Não esfrie o seu primeiro amor. Continue perseverando. Continue com fé. Continue com esperança. Continue com paciência. Não pare, não pare, não esfrie. Seja com amor, seja com paixão. Vai até o fim. Então, quando você pega os dois textos para a gente terminar, olha como Paulo, que não estava com João, falam basicamente a mesma coisa. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos, e ainda servi. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aí você pega lá Apocalipse, capítulo 2, que eu estou sem meus olhos, mas qualquer coisa eu abro na Bíblia mesmo. Glória a Deus. Conheço, olha só, Paulo e João, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, coisas próprias, blá blá blá. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, mas contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. A coisa está parando, não está mais no ritmo que era antes. Aleluia. E lá está falando, você precisa ter fé e paciência até o fim para não perder a esperança. Os dois textos estão muito alinhados, um texto com o outro. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor não é injusto, não vai esquecer da sua obra. Creia nisso, e que você possa, portanto, em nome de Jesus, continuar aquilo que o Senhor colocou no seu coração e não parar. Nós estamos aqui para te ajudar, uns aos outros devemos ajudar. Se nós formos firmes uns com os outros, se nós orarmos uns pelos outros, se nós apoiarmos uns aos outros, ninguém vai parar. Amém? Glória a Deus. Fala para alguém: você não vai parar porque eu vou com você até o fim. Aleluia. Se você pensar assim, mas está demorando, pastor, eu vou te dizer, coisas que não aconteceram em 10, 20 anos na sua vida, podem acontecer num segundo, porque nosso Deus é fiel. Amém? Ele não precisa de tempo para fazer aquilo que Ele quer, basta uma palavra, basta estar alinhado com a vontade perfeita dEle. Tem coisas que a gente tem que passar para que chegue o tempo da exaltação. Jesus, dias antes da exaltação, a maior exaltação de Jesus na Bíblia é a ressurreição. A Bíblia fala que porque Ele foi fiel, Deus o ressuscitou dos mortos e depois o colocou num lugar
o exaltou e colocou o nome dele acima do nome que estava de todo nome. No jardim, ele começa o seu martírio. Pedro vai lá e quer arrancar a orelha de Malco, etc. E o que Jesus fala para ele? Baixa a espada, porque eu vou ter que passar por isso. Tem coisas que eu e você teremos que passar. Jesus mostrou que ele teve que passar por aquilo, para dias depois, 3 dias depois, o Senhor o exaltar. Às vezes o tempo da sua exaltação é amanhã, segunda-feira. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Talvez você não esteja vendo, não saiba de onde vem, para onde vai, mas Deus já preparou para você um dia de exaltação nessa segunda em nome de Jesus. Amém? É o processo de Deus para a sua vida. Aleluia. Jesus, para ser exaltado, ele tem que passar pela cruz. Nós também muitas vezes vamos ter que carregar algumas cruzes para que Deus possa nos exaltar. Amém? Esse é o plano da exaltação de Deus para nós. Se a gente não conseguir confiar ou não conseguir esperar, é porque a gente não confia. Quem espera no Senhor, confia nele. Amém? Glória a Deus. E para terminar, não quero falar de modernidade, então quero falar de 10 anos atrás, talvez. Você vai pegar um ônibus, você está lá no centro de Santo André, você vai para a sua casa. Então, você ficava esperando no ponto. Quem mora no Jardim Antiga esperava o 08 aqui na Rua Japão passar, sim ou não? E se ele não passasse? Você continuava no ponto esperando até ele passar. Você não queria a pé. Então, é assim. A nossa fé com Deus precisa ser assim. Eu preciso continuar com fé, esperando, porque em algum momento esse ônibus vai passar e vai me levar para o meu destino. Em algum momento, se eu for perseverante, se eu tiver fé em Deus, o ônibus de Jesus vai passar no meu ponto, vai me pegar e vai me levar para o lugar que eu estou esperando que ele me leve. Amém? Em nome de Jesus. Fica de pé. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.